A primeira seria, a gente, pelo menos eu vejo há muito tempo, e com certeza você deve ver, sites governamentais sofrem vazamentos, invasões e principalmente vazamento de dados de uma maneira muito recorrente. A gente tem casos de empresas privadas que acontece uma vez, duas vezes, mas a gente vê que sistemas governamentais recorrentemente estão sofrendo ataques e vazamentos. Me soa muito como se os sistemas brasileiros de segurança, de ministérios, de tribunais, são um grande queijo suíço. Então, eu queria saber para você se você tem essa mesma percepção e por que isso acontece tanto aqui no Brasil? É falta de uma estrutura melhor? É falta de investimento? Ou o que você pensa sobre esse assunto? É um assunto bastante delicado falar sobre, é porque o sistema público, ele funciona totalmente diferente do privado. O privado, ele tem um poder mais reativo no sentido de prevenção. Então, se eu vejo que há um determinado risco ocorrendo com frequência, o setor privado ele começa a se prevenir para que aquilo não ocorra, porque a preocupação do setor privado é que a imagem, no caso da empresa, né, seja manchada. Na questão governamental, ela espera acontecer para ter algum tipo de reação. Se você for perceber os últimos vazamentos, ou até crimes de âmbito nacional, primeiro tem que ocorrer o fato, ter uma repercussão nacional e a partir disso o governo toma alguma medida. Então é muito mais lento. A maturidade em termos de segurança do setor público, ela está ainda aprendendo a engatinhar. É muito mais lento. Então, por conta disso, a gente tem esses problemas. Então, o setor público, geralmente, ele vai reagir a partir de um fato quando ele tem uma repercussão. O setor privado, não. Há uma prevenção maior por questões mais pelo lado financeiro. Como o setor governamental não tem essa preocupação financeira, então é meio que acontece esse tipo de coisa. Recentemente levantaram a bola da criação de uma agência de cibersegurança do Brasil, né? Que deu até uma polêmica, porque falaram que se essa agência fosse criada, eles iam criar uma taxa para ser embutida na internet de cada cidadão. Aí já veio o pessoal, mais imposto. Mas você acha que a gente precisa de uma agência voltada nesse sentido? Então, eu vou colocar aqui um exemplo, os Estados Unidos. Quando uma empresa americana ela sofre um ataque e essa empresa ela não consegue responder ou tem uma proporção extremamente grande, o governo ele tende a ajudar. E isso não é uma característica do Brasil. Por exemplo, digamos que um APT chinês comprometa uma empresa brasileira e pare os serviços dela, é a empresa que vai ter que se virar para resolver a questão. O governo não presta nenhum tipo de apoio. O governo brasileiro não tem o costume de resguardar as empresas do Brasil. Em contraponto dos Estados Unidos, por exemplo, se um APT chinês invadir a Microsoft, no outro dia a Casa Branca solta uma nota, entendeu? Então, eu acho que se o setor público e privado trabalhassem juntos para manter a segurança, não só das pessoas que são clientes dessas empresas, mas como os cidadãos de forma geral, creio que as coisas mudariam de forma positiva.